Olá, amigos, eu sou Anderson Freitas, o responsável por este canal de evangelização que chega até você. Hoje quero falar com você sobre a campanha da Fraternidade 2024 da CNBB. Por que existe uma campanha da Fraternidade todo ano? A primeira coisa que nós precisamos saber sobre a campanha da Fraternidade é que o objetivo dessa campanha é mostrar o pecado dos católicos. Devido a um processo de evangelização infantil e deficiente da evangelização dos católicos de hoje, nós acabamos perdendo a capacidade de enxergar os nossos próprios pecados. Por isso, a campanha da fraternidade vem ao longo desses 60 anos da sua existência lançando luzes para apontar os pecados dos católicos. E olhando para a nossa realidade atual, podemos compreender facilmente aonde está o nosso pecado como católico. São marcas do nosso tempo. Primeiro, a indiferença com relação aos nossos irmãos e irmãs. Hoje, na sociedade, na rua, no trabalho, dentro de casa, existe muito desrespeito com a vida humana. São exemplos de desrespeitos. Violência, tráfico, vícios, fome, intolerância, desejo de eliminar quem pensa diferente, divisões sociais e familiares, preconceito racial, homofobia, xenofobia, intolerância religiosa, rivalidades políticas, egoísmo, ganância, fake news, mentiras, guerras que se espalham por todos os lados do mundo, uma corrida armamentista que alimenta os lucros da indústria da guerra e da violência, e cresce também os conflitos individuais entre as pessoas e muitos outros. No trânsito, por exemplo, está cheio de veículos com adesivos e artigos religiosos para nos identificar como católicos, mas que são dirigidos por motoristas embriagados, infratores, violentos, que não respeitam os outros, a vida humana dentro do trânsito. Nas empresas, estão cheias de trabalhadores e patrões desonestos, incompetentes, preguiçosos. Por isso, a campanha da fraternidade faz ecoar todo ano a voz de Deus que nos pergunta, especialmente este ano: aonde está o teu irmão? O que você está fazendo? O sangue do seu irmão está clamando na terra por mim, diz Deus em Gênesis capítulo 4. As atrocidades cometidas pela humanidade clamam uma ação divina de reparação. Quando viramos o rosto para um faminto na rua de nossa cidade, estamos tomando a direção do inferno, a direção contrária ao projeto de Deus. Estamos nos condenando a nós mesmos e fechando os olhos para a fé, a voz de Deus que nos chama a fazer algo. É um exemplo. Quando julgamos o caráter de alguém por causa de opinião política, estamos sendo condenados ao inferno, estamos pecando. Também é um outro exemplo de pecados que nós católicos cometemos no dia a dia e que não temos consciência. Outra marca da atualidade é uma sociedade em crise. Nós vivemos hoje numa crise institucional que é causada pelo pecado
do individualismo, da desobediência, de cada um querer fazer somente aquilo que é do seu desejo. Começamos a idolatrar o dinheiro acima de tudo. E como escravos desse Deus dinheiro, vivemos subjugados às leis do capitalismo diabólico, que nos torna como marionetes do mercado econômico, nos algemando num consumismo desenfreado que destrói o planeta cada vez mais, a vida humana, para sustentar uma cultura do nosso prazer, do nosso poder, das nossas aparências sociais. E escravizados pela meritocracia, vamos construindo uma sociedade dividida, que elimina o diferente, que enxerga o outro como um inimigo ou uma ameaça que precisa ser destruído. Assim vamos criando uma religião cada vez mais desumana, que sacrifica novamente Jesus para justificar os nossos desejos mais egoístas. Queremos destruir qualquer instituição ou lei que exista aí no mundo para impor sobre os outros a nossa forma de pensar e viver de uma forma desordenada e doentia. Uma outra marca do nosso tempo também é uma crise da igreja. Cada vez mais cresce uma ideologia diabólica que desfigura e trai a igreja de Cristo e nega o próprio evangelho. Crescem em nossos dias os ataques de ódio e de desobediência às autoridades da igreja, como o Papa Francisco, a CNBB e até os próprios padres de nossas paróquias. Tudo isso esparramado aí pelas redes sociais. Cria-se uma nova religião disfarçada com traje de conservadorismo moral, que privilegia o achismo, a doutrinação política da fé, o individualismo egocêntrico e narcisista das pessoas. Muitos católicos abandonam o segmento da igreja para serem discípulos de influenciadores digitais e astros midiáticos da pregação, que só querem se enriquecer em cima da ignorância da fé do povo. Muitas vezes a participação em atos políticos vale mais do que uma participação na Eucaristia Dominical na paróquia. Muitos católicos estão caindo nesse pecado horrível, mortal. Trocar a Eucaristia por políticos. Obedecer cegamente às ordens de um político hoje vale muito mais do que ouvir as orientações do Papa Francisco, por exemplo. Isso é um pecado mortal que nós católicos estamos cometendo e precisamos acordar, por isso existe campanha da fraternidade. Surgem também muitos grupos fechados dentro da igreja que tentam dar um golpe de Estado na igreja, usando pequenos trechos de documentos antigos da igreja retirados fora do contexto, do seu contexto original, para justificar as suas atrocidades e esquizofrenias espiritual. Muitos católicos também preferem ser juízes dos outros, acusar, atacar, denegrir, condenar os outros, do que ser um operário do evangelho que leva a salvação, o cuidado, o amor para aqueles que estão caídos, mostrando a verdadeira face de Cristo e o reino dos céus. Outra marca também do evangelho, outra marca também do nosso tempo de hoje é uma crise de identidade das pessoas. Muitos católicos que estão dentro da igreja têm usado a religião para fugir da realidade. A religião está virando uma droga para alienar as pessoas, para esconder os seus fracassos particulares, familiares, conjugais, profissionais e até políticos.
Por isso se cria uma ideia falsa da fé, que tenta usar o nome de Deus como uma espécie de jagunço para fazer vingança por causa de seus descontentamentos, frustrações, medos e até covardia. Sem uma identidade de fé, cresce cada vez mais o número de católicos doutrinados por teologias evangélicas. Muitos católicos já são evangélicos sem saber e ainda continuam frequentando a igreja, mas com uma mentalidade evangélica. Viraram-se adeptos da teologia da prosperidade, da teologia do domínio, da teologia da retribuição e entre outras tantas mentalidades evangélicas que não fazem parte do costume da fé católica. Nunca fizeram. Isso é um problema que nós enfrentamos hoje e que a NBB, através das campanhas da fraternidade, vem nos alertar para a nossa conversão pessoal. Para muitos católicos também, receber milagres individuais ou ter visões com Nossa Senhora, com Jesus, com o céu, revelações do fim do mundo, apocalípticos, valem mais do que servir e obedecer a Deus como Maria sempre foi uma serva fiel. Então, conclusão. O que justifica a campanha da fraternidade? Por tudo isso, todos esses pecados, essa sombra que existe dentro da sociedade, dentro da igreja, causada muitas vezes por católicos, tudo isso se faz urgente uma conversão dos católicos. É preciso que os católicos se voltem novamente para Deus, para o Evangelho e para a obediência da igreja. Então é preciso recuperar primeiramente o projeto original de Jesus para que isso possa acontecer. Então, diante disso, é preciso redescobrir a religião do amor, do testemunho e da fraternidade. Foi assim lá na origem, com Jesus e com seus discípulos. É preciso também aprender a ouvir o Espírito Santo, como o Papa Francisco tem falado muito. Ouvir o Espírito Santo que nos chama a ser todos irmãos e irmãs. Não somos inimigos, nós somos irmãos. É preciso também que todo católico batizado assuma a sua missão no mundo, não somente dentro da igreja, mas também no mundo, dentro da sociedade, de criar o reino de Deus em cada lugar onde anda, onde vive. Só assim o mundo poderá ser novamente ver novamente a luz da esperança de um futuro diferente, antes que seja tarde demais, antes que nós nos destruímos uns aos outros, antes que nós destruímos o planeta, destruímos tudo que Deus criou por causa dos nossos egoísmos, dos nossos ódios, das nossas mentiras, do nosso narcisismo. Porque somente o amor poderá salvar o mundo. Guerra não vai resolver, dinheiro não vai resolver, ciência não vai resolver os problemas do mundo, nada vai resolver o problema do mundo. Políticos não vão resolver. O que vai resolver os problemas que o mundo tem hoje é a força do amor, a capacidade que nós temos de amar uns aos outros, assim como Jesus fez conosco e nos ensinou a fazer. Mas essa decisão depende apenas de cada um. Depende de mim, depende de você que está me assistindo. É por isso que a campanha da fraternidade nos chama a tomar uma decisão e a dar uma resposta. Qual é a sua resposta para Deus? Continuar no clima de ódio destruidor do mundo ou viver uma civilização do amor onde que nós possamos construir uma sociedade de irmãos e irmãs que todos sejam iguais? Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã que me acompanha pelas redes sociais. Continue chamando seus amigos para me acompanhar, fazer parte desse canal de evangelização para que a gente possa chegar cada vez mais e mais longe a mais pessoas.
Deus abençoe a todos e uma boa campanha da fraternidade, sem esquecer jamais da Eucaristia todos os domingos na sua paróquia. Leva-me onde os homens necessitam das palavras, necessitem meu gosto de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. E assim me marcharei cantando, por povos pregando tua grandeza, Senhor. Meus braços sem cansaço, tua história entre meus lábios e a força na oração. Leva-me onde os homens necessitam das palavras, necessitem meu gosto de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me onde os homens necessitam das palavras, necessitem meu gosto de viver.